Bom, vamos lá então, vamos encerrar nossa aula aí com esse tema bom, sendo muito breve. Bom, então eu quero terminar falando desse tema que a gente consegue, trabalhar, é um dos temas que mais chama atenção, né? Porque tem muito a ver com o povo judeu, tem muito a ver com a Torá, e acima de tudo também tem a ver com com a questão de símbolos que a gente está vendo aqui, está tratando aqui. Certo? Então vamos falar, eu quero começar, então hoje a gente vai falar sobre o talit, o tefilim e a mezuzá. Objetos, melhor, símbolos, utensílios, muito conhecido e muito comum na cultura judaica, citado na Bíblia em muitos momentos, mas completamente desconhecido pelos cristãos e por leitores da Bíblia de maneira geral que desconhecem as tradições judaicas. Quero começar primeiro lendo um trecho do Talmud, de um capítulo do Talmud, né, conhecido como Capítulo dos Pais, a Ética dos Pais, o Pirkei Avot. Pirkei Avot, no capítulo 2, versículo 2, diz assim: "Sê tão cuidadoso com um preceito que pareça menor, quanto um mais grave, pois ignora as suas recompensas. Lembra-te de três coisas, e não pecarás. Saiba que acima de ti há um olho que vê, um ouvido que escuta, e que todas as tuas ações são escritas num livro." Não é? Esse texto ele é maravilhoso, porque ele chama atenção para a gente de que as nossas atitudes estão sendo mapeadas pelo Eterno, né? Estão sendo fiscalizadas. Vou ler a última parte só aqui. "Lembra-te de três coisas e não pecarás. Saiba que acima de ti há um olho que tudo vê, um ouvido que tudo escuta, e que todas as tuas ações são escritas num livro." Né? Isso é uma coisa, o pastor falou misericórdia, mas para justar. Por quê? Porque a gente tem problemas com o esquecimento. A memória humana, ela não é perfeita da maneira que nós gostaríamos que ela fosse. Não é? Que ela fosse. A memória humana, ela esquece informações, ela acrescenta informações, ela altera informações. Pega duas pessoas que viram o mesmo fato, depois manda ela descrever o fato. Você vai ver que elas uma vai dar ênfase em alguns aspectos, outra vai dar a outros, daí por diante. Adonai fez a nossa mente assim. Tá? Deus, ele fez a nossa cabeça para funcionar dessa maneira. O estresse da vida, a correria, né? Potencializa essa capacidade que nós temos. E aí a gente fica com muitos problemas de esquecimento. Bom, os símbolos, esses símbolos em particular que nós vamos conhecer agora, eles ajudam a gente manter essa memória de que há um olho que vê, um ouvido que escuta e um registro permanente feito sobre cada um de nós. Não é? Então vamos primeiro falar aí do talit. Talit, que é conhecido mais popularmente como manto de oração, ele está descrito aí em dois momentos no Pentateuco. Tá? Quem está com a Bíblia aí pode abrir e fazer a leitura, por gentileza. Números 15, 37 e 40 e Deuteronômio 22, 12. São nesses dois textos, nesses dois livros do Pentateuco, que contém ali as normas que vão tratar do talit, que é conhecido entre os cristãos como manto de oração. Número 20. Números 15, 37 a 40. Disse mais o Senhor a Moisés: "Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que façam para si franja nas bordas das suas vestes, pelas suas gerações, e que ponham nas franjas das bordas um cordão azul. Pelo-eis nas franjas, para que o vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os observeis, e para que não vos deixeis arrastar a infidelidade
pelo vosso coração ou pela vossa vista, como antes o fazias, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os observeis, e sejais santos para com o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus, e sou o Senhor vosso Deus. Ok. Deuteronômio 22, 12. Achou aí? Achei. Faz a leitura, por favor, então. Porás franjas nos 4 cantos da tua manta, com que te cobrireis. Ok. Então, esse mandamento foi dado, o contexto histórico dele se refere a um homem que havia descumprido uma ordem que Deus havia dado. E aí Adonai, para poder auxiliar esse esquecimento, ele catou lenha no dia de Shabat, né? Algo que era proibido. Deus falou assim, olha, coloca a franja. E a franja tem que ser dessa maneira. Então ele começa a partir de um episódio que ocorreu no meio do povo de Israel ali no deserto. O objetivo do Talit é fazer com que o crente ele se lembre de todos os mandamentos da Torá. Todos os mandamentos contidos na lei de Deus. Tá? As 4 franjas devem ser postas no canto do manto. Se o manto já existia, o texto dá a entender para a gente que o manto já era uma peça do vestuário do povo. Só se tornou preceito a partir do momento que se colocou a franja. Não é? E tem um detalhezinho ainda. Que detalhe é esse? A franja tinha que ter um cordão azul. Bom, vamos falar da cor azul aqui rapidinho? A cor azul, ela é uma cor que tem uma característica muito peculiar na Bíblia. Não é? Por excelência, o azul é a cor que exprime os aspectos singulares de Deus. Quais são os aspectos singulares de Deus? Imensidão, unicidade, né? Profundidade, totalidade. Certo? O azul, ele representa tudo que é celestial, porque é a cor dos céus. Ok? Então, tem a ver com coisas celestiais. Tá? E o azul também, simbolicamente falando, ele representa os caminhos do Eterno, os caminhos do Senhor. E isso está baseado no episódio que ocorreu em Êxodo 24, versículo 10, onde líderes do povo, junto com Moisés, estavam num momento de profunda adoração, e aí eles viram uma manifestação do Eterno muito, intensa. Eles viram a planta do pé de Adonai tocar na terra. E o texto fala que debaixo da planta do pé dele ficou azulado. Azulado. Olha que coisa curiosa. Então o azul, ele representa o quê? Ele vai representar os caminhos. É a cor que vai representar os caminhos do Senhor. Aliás, meus irmãos, não esqueçam, né? A nossa jornada, ela é rumo à morada celestial. Né? Ao Anabá, que é a representação máxima, é os céus. São os céus, né? Então, olha que alusão fantástica. Então, o azul também representa os caminhos, o que leva para o caminho do Senhor, né? Tudo bem até aí, pastor Sandro? Show de bola. Tá me olhando com a aparência assim meio tensa, né? Não, tô gostando. Muito bem, vamos prosseguir então aí. Agora, olha que interessante aí. A tradição oral, ela ensina que a palavra tzitzit, que significa franja, ela tem um valor numérico, né? O valor numérico das letras dela equivale ao número 600. Você já tem um pouco da noção do hebraico, sabe que no hebraico, cada letra tem um valor numérico. E a palavra tzitzit, que está escrita aí na projeção, ela é escrita com essas letras, somando essas letras, dá o valor numérico 600. Pegando uma franja do talit, que tem 8 franjas e 5 nós, dá 13. 600 mais 13, 613. Que equivale ao quê? Segundo o Talmud, essa é a quantidade de mandamentos que tem na Torá de Moisés. Torá de Moisés. Então,
Olha que interessante. Veja bem, a Torá escrita, nela não contém o formato do tzitzit. Não tem. Vocês acabaram de ler o texto aí, né? Onde está a instituição do preceito, não é? Aí não está falando como deve ser. Quem vai dizer é a tradição oral. A tradição oral, ela estabelecia o padrão, e vou ser um pouco mais detalhista ainda. A tradição oral que foi guardada pelos fariseus. A escola farisaica, eu gosto de chamar de escola porque seita dá uma conotação pejorativa, né, ao grupo. Fizeram uma escola de pensamento, tá? Os fariseus, eles preservaram aquele modelo. Como a gente sabe disso? Porque em Mateus 23, você vê Yeshua criticando um grupo de fariseus, que possivelmente eram da escola de Shammai, aquele rabino que viveu antes de Yeshua, aumentando a franja. E Yeshua fez uma crítica a isso. Né? Claro que no contexto ali, o que ele está criticando é a questão de querer se aparecer pelo mandamento. Mas também tem relação com um padrão que não poderia ser alterado. Quer dizer, você e eu não temos a autorização para poder fazer um outro formato de franja, porque a Torá escrita não estabelece. Que o Senhor Yeshua, ele ratificou, ele oficializou a tradição oral. Muito bem. Então, prosseguindo, nós temos referências a Yeshua usando talit. Temos algumas referências dele usando talit. Vocês, por favor, abrem em textos isolados aí na ordem, por gentileza, e leiam para mim, e para a gente poder observar um detalhe em particular. Vamos lá, Mateus 9, 20, Mateus 14, 35, 36, Marcos 6, 56, João 13, 4. Por favor. Quem achou, faça a leitura, por gentileza. 9, 20. Sim. Eis que certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, chegou por detrás dele e tocou-lhe a orla do manto, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar-lhe o manto, ficarei sã. Muito bem. Aí tem muita tradução que coloca bainha, né? No seu vestido, né? Não, aí literalmente é franja do manto. Ela não tocou no manto dele, ela tocou na franja, ou seja, no tzitzit do talit do Senhor Yeshua. Não é? Ela era uma judia. E ela tinha a consciência do que aquele objeto, ou melhor, aquele utensílio sagrado, não é? Sobre um homem, na autoridade de Yeshua, poderia realizar. Pegou aí? Então por isso que ela tocou na franja. Ela poderia só ter tocado nele. Não, ela tocou na franja do talit do Senhor Yeshua. Porque sabia que... Lembra da questão da engrenagem espiritual? Então, olha que coisa. A mentalidade judaica compreende isso. Não, é uma engrenagem. Aquele utensílio representa os caminhos do eterno. A imensidão. Então, se eu tocar nele sobre um homem com tamanho de autoridade, Baruch Hashem. Mateus 14, 35, 36. Eu abri Marcos 5, 56. Sim. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou em campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa, e todos os que lhe tocavam saravam. Então não foi apenas a mulher que estava enferma que foi curada. Muitos outros judeus enfermos tinham essa consciência de que pediam para tocar a franja no tzitzit do talit de Yeshua. Só se toca no talit de alguém com sua permissão ou não pode? Não tem uma norma em relação a isso. Né? Tem norma quanto ao uso do talit. Ver se está na bênção antes de vestir, usar preferencialmente nos horários da manhã. Você pode usar em outro horário, mas deve-se usar nas orações matinais, né? Em momentos de clamor, não é? E, enfim, e o texto diga para a gente que para a ocasião de cura, né, a gente pode também clamar a Deus sobre isso, porque nós não ignoramos os símbolos bíblicos, sua atuação. João 13, 4, eu acho que é o mesmo texto de Mateus 9, 20, né?
quando os homens daquele lugar o sim. reconheceram, mandaram por toda aquela circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e rogaram-lhe que apenas o deixasse tocar a orla de seu manto, e todos os que a tocaram ficaram curados. Muito bem. Então, tá ok? Tá gravando ainda? Direitinho? Ok. O que a gente pode observar nesses textos aí? Que todos os casos envolveram ações sobrenaturais de Deus, movidas pelo talit. Né? Todos os 4 relatos que estão nos textos aqui, onde o Senhor Yeshua está usando talit, ali ocorreu o quê? Ações sobrenaturais do Eterno. Como é que nós vamos ignorar essa questão simbólica toda? Não dá, né? Poderosa demais. Fala, meu irmão. Professor, eu estou vendo aqui agora que teve vários toques no talit onde foram oferecidos cura, né? Uhum. Então a questão da muralha de fluxo de sangue não foi uma questão isolada, que somente foi ela. Foi uma questão que foi descrita de uma outra forma, de uma forma assim como se fosse especial. Mas houveram outras também da mesma forma que aconteceu na Isso, exatamente isso. Exatamente isso. Não é? Ou seja, isso tem assim, existe uma tradição judaica antiga que o Novo Testamento guardou que indica isso pra gente. A oração de um justo pode ter muitos efeitos. Justo, o tzadik na tradição judaica se refere a um homem que tem uma questão assim, mais elevada, digamos assim, né? Espiritualmente. Sabe? Então, um homem justo como Yeshua, então, imagina, né? O que as coisas que ele tocava, o que os utensílios sagrados com ele não poderia fazer. Os símbolos bíblicos, eles são engrenagens, por isso devem ser utilizados. Estou falando aqui do talit, nós já falamos do azeite, batismo, tudo aquilo ali tem, tudo isso caminha para questões espirituais que a gente não pode abrir mão, que Deus faz além do que a gente possa imaginar. Ok? Então o talit deve ser usado, a tradição judaica fala em usar talit de que maneira? Homens, tá? A tradição ortodoxa guarda isso, conservadores também. Existem segmentos judaicos mais modernos, né? Onde você tem mulheres que usam talit, mas não é maioria. Não é maioria, uma roupa, é um utensílio tradicionalmente masculino. Mas tem segmentos hoje que usam, né? Que as mulheres usam. Depois dos 13 anos de idade, que é quando o menino ele completa a sua maior idade religiosa de acordo com a tradição judaica. Deve-se usar sempre nos horários da manhã. E você pode usar à noite, mas deve-se usar de manhã. Não é? Os cultos matutinos, shaharit, como é chamado na tradição judaica. Por crentes. No caso de nós, né, crentes, messiânicos, cristãos, batizados, claro. Ok, meus irmãos? Tudo bem? Muito bem. Bom, o tefilim também é um outro utensílio espiritual que é pouco conhecido de nós. Os textos bíblicos que fazem menção, tem mais menção ao tefilim do que ao talit. Certo? Está lá, Êxodo 13:9, 16, Deuteronômio 6:4, que é o texto do Shema, e depois 11, 13, 21. Não é? Tefilim é o quê? Tefilim é traduzido na nossa Bíblia como filactério. Filactérios. Traduzido dessa maneira por causa da palavra grega. Em grego, tefilim é filactérios mesmo, né? Depois eu falo dessa palavrinha grega no outro momento ali. Mas são 2 caixinhas com tiras de couro, onde uma fica no braço esquerdo e a outra fica na cabeça. A instrução para esse preceito está nesse texto aqui. Aí na imagem aí vocês estão verificando as duas aí, né? A primeira, né, no caso a da direita, está escrito assim em hebraico, tefilim shel yad, que é o tefilim da mão, yad mão. Tefilim shel rosh, que é o tefilim rosh, cabeça. E lá tem uma foto de um homem usando o tefilim. A amarração dele também tem um padrão, tá? E é interessante que nessa amarração fica o desenho de 3 letras hebraicas que formam uma palavra. O Shin, o Dalet e o Yud, que juntas formam a palavra Shaddai, que é poderoso quando amarra na mão. Fantástico, né?
Shaddai, poderoso, né? E na mão esquerda, a mão direita é a mão do poder, da aceitação, a esquerda é a mão da negação, né? Mas bota na esquerda porque o coração está no lado esquerdo do peito, certo? A medicina fala que não, está no meio, mas tem uma pontinha dele que vai para a esquerda. Então bota para ficar ligado ao coração. Bom, o que o tefilim representa? Ele representa que todo pensamento humano, da cabeça, e sentimentos devem estar dirigidos a Deus e a sua palavra, né? Que fluirá dos lábios que está na cabeça da pessoa. Por isso que bota na cabeça. A outra caixinha deve ficar no braço esquerdo, que é ao lado do coração, indicando que os nossos corações devem estar influenciados pela palavra de Deus. Há também no simbolismo do tefilim, da testa da mão, dois princípios da vida humana: teoria e prática. Isto é, pensamento e ação. Ou seja, toda a nossa intercessão em prol da santificação do nome de Deus deve estar acompanhada de ações que confirmem nosso desejo em servi-lo. Obediência não é dom, é decisão. Eu decido obedecer ao Eterno. Só que a decisão, né, em obedecer ao nosso Deus, ela pode ser treinada. Porque obediência chama outra obediência. E desobediência chama mais uma desobediência. Por isso que não se pode pisar nos mandamentos, por menor que eles nos pareçam, ou sem importância. Se eu posso cumprir, então cumpra. Se eu posso executá-lo, então execute-o. Por quê? Porque obediência leva a mais obediência. E desobediência leva a mais desobediência. Por isso que tantos irmãos nossos têm muita dificuldade em querer cumprir os mandamentos da Torá. Porque se acostumou a não dar ouvidos a muitos mandamentos. E aí, meu amigo, uma coisa leva a outra. Sabe? Bom, e ser cristão não se trata de uma condição, mas de uma prática que nos identifiquem como tal. Sabe? O cristianismo também é, né? Assim como o judaísmo, também é uma corrente filosófica. Só que o que interessa para nós é a prática. A prática, o que tem valor para Deus é o que você está fazendo. Mais do que o que você crê, o que você pensa, o que você deixa de fazer. Não é? Tudo bem até aí, meus irmãos? Comentários mais aí sobre o tefilim? Eu quase não vejo muita gente usar o tefilim, né? É muito raro, né? É mais raro do que o talit, né? O talit pelo menos a gente vê mais. O talit você vê, porque o tefilim tem um detalhe, né? O talit você usa todos os dias. O tefilim não se usa no Shabat, como ensina a tradição judaica. Então, a maioria das imagens que nós vemos, por exemplo, de judeus é no final do Shabat. Então todo mundo de talit, no sábado de manhã, né? Agora, quando é Shabat, não se usa tefilim. Então, você quase não vai ver. Agora, no Kotel, lá no Muro das Lamentações, você vai ver constantemente, como por exemplo essa imagem aqui, ó, desse homem lá no muro orando. Por exemplo, aí tá todo mundo usando aí tefilim aí, ó. Se você observar bem nessa foto aí, tá todo mundo usando tefilim aí. Lá no fundo dela você vê a caixinha de couro na cabeça da pessoa. Ok? Assim, e dentro da caixinha tem o quê? Pergaminhos. O que tem nesses pergaminhos? Os textos que estão no texto do Shema. Deuteronômio 6 e Deuteronômio 11. Ouve, Israel, o Eterno, nosso Deus é um. E amarás, e ensinarás aos teus filhos. Essas palavras que te recomendo hoje. Lembre-se que o Senhor Yeshua disse que ouve, Israel, e amarás ao teu Deus é o maior mandamento da Bíblia, maior. O texto que fica no tefilim. São textos, isso na verdade, o Shema na verdade é uma declaração de fé. É uma declaração de fé. Mais do que simplesmente uma oração. É uma declaração, pronunciamento. É muito bonito, Shema. É lindo, lindo demais. Né? E o último símbolo? Mezuzá. Aqui nas portas da congregação, só você observar que tem uma atrás de você na porta da entrada da sala. A mezuzá também está no texto do Shema, Deuteronômio 6. Está lá escrito assim, ó, escreverás nos umbrais. Umbrais em hebraico, mezuzot, que é plural da palavra mezuzá.
de tua casa e nas tuas portas. Não é? A mezuzá não é a caixinha, é o texto. É o texto que está dentro da caixinha. A caixinha, na verdade, é para preservar o pergaminho que está ali dentro, escrito em hebraico, que sempre é colocado à direita, no umbral direito de quem entra. Lembre-se, direito, uma linguagem simbólica também da Bíblia, representa a aceitação. Lembra daquela palavra de Yeshua, né? E dirão para aqueles que estão à minha direita, vinde, e à esquerda, apartai-vos. Não, ele é um texto que ele fala do final, do retorno dele. Mateus 24. Quando ele fala isso, quando ele faz a profecia. Menciona isso. Então, por isso que coloca a mezuzá no umbral direito de quem entra. Geralmente a altura, a tradição ensina você colocar, assim, pegar o umbral e dividir em 3 partes. Fica, no caso, no terceira parte de cima, né? Claro, se a porta é muito alta, o pessoal acaba colocando na altura dos olhos, né? Pode se escrever, fazer uma outra forma de... Não. Esse mandamento da tradição judaica não se deve alterá-lo. O texto fala para escrever no umbral o texto de ouve Israel e amarás o Senhor teu Deus, né? Só isso. Nada mais além disso. Não é? E aí, claro, alguém poderia falar, mas o texto bíblico me manda, se eu chego com a caneta, está valendo também. Não está valendo não. Porque os judeus receberam e fazem dessa maneira até hoje. Pergaminho com letras do texto bíblico, então são textos sagrados, colocados numa caixa para preservá-lo. O pergaminho não ter o risco de ficar sujo, de rasgar, pendurado na caixinha. Não é? Então assim, se a gente não deturpa isso é perigoso demais. Como é que um povo que faz isso há 3.000 anos não mudou e eu, que conheci ontem, vou mudar? Né? É uma coisa um tanto quanto perigosa. Ok? Tudo certinho, meus irmãos? Tudo certinho. Muito bem. Bom, e aí, claro, né, a gente conclui dizendo o quê? Lembrando que o objetivo de todos os mandamentos, desses textos que nós citamos aqui, é sempre colocar os homens em estado de consciência receptiva e fazer eles memorizar a presença de Adonai, mesmo quando não prestam expressamente atenção a ela, escutando. Então esses símbolos, meus irmãos, eles todos contribuem para isso. Né? Eles nos ajudam, nos instruem, nos educam, trabalham na nossa alma, prestar atenção em Deus no momento em que a nossa mente está ali mais conturbada ou perturbada. Não é? Esse é o objetivo. Imagine quando o homem veste o talite para poder falar com o Eterno, buscar o Senhor, ele sabendo que aquele manto representa a Shekinah que nós tanto desejamos sobre nós. Sabe? Está ali fisicamente sobre ele a representação. Fisicamente, que Deus mandou fazer. Olha como é que isso mexe com a cabeça da pessoa. Depois, quando ele vai embora para trabalhar, ele passa pela porta e olha para o texto que diz: e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Antes de ele ir embora para a rua, ele se depara com esse texto. Tanto que é costume a gente passar pela caixinha da mezuzá, tocar nela. Né? Alguns tocam e colocam na testa, outro beijou ali, né, que entrou agora, né? Outros beijam, outros botam no coração. Por quê? Porque a gente quer, às vezes, nós queremos que a palavra fique na nossa mente, no nosso coração ou, né, nos nossos lábios. Esse costume é um costume judaico antigo, tá? De fazer isso com a mesa, tocar nela. Não é como se faz. Vem lá do Onkelos, lembra da história do Onkelos que eu contei aqui? Aquele romano que se converteu, né, e que tocou, né? Por isso também coloca-se na mezuzá a letra Shin, a letra hebraica Shin. A letra hebraica Shin é a letra da palavra Shomer, que significa guardião. Porque o Senhor, o Eterno, Adonai, Ele é o guardião das nossas portas. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia. Então Ele que é o guardião, Ele que é o Shomer. E é usado também nas portas dos quartos ou somente na porta de entrada principal?
todas as portas, exceto exceto a porta do banheiro. Exceto a porta do banheiro. Porta, assim, portas mesmo, tá? De cômodos, né? Tem gente que tem a casa que tem assim, tem um portal que leva para um outro lugar, não é bem uma porta. Não conta. Agora, porta, todas as portas, exceto porta de banheiro. Exceto. Não se põe porta de banheiro. Por um outro motivo. Tem um texto na Torá, vocês devem ter lido já, que Adonai fala assim, que entre as tuas coisas tem uma pá. E quando você estiver sentindo necessidades fisiológicas, se afaste do arraial, cave e faça seus dejetos ali. Né? Tá lá, e bote uma bandeira. Aí o texto termina falando assim, Adonai não habita no meio da imundície, sujeira, no caso dos dejetos humanos, né? Tá falando ali. Que Deus gosta de coisa muito limpa, na verdade, né? Então isso desenvolveu a tradição de não colocar, porque o banheiro é um lugar onde você vai expelir as suas necessidades fisiológicas. Então ali é um lugar para fazer isso, né? Quando sai do banheiro, ele citou uma bênção, tá? Tem bênção para quando sai do banheiro, tá, meus irmãos? Tem bênção para quando sai do banheiro. O texto dela fala assim, bendito sejas tu, eterno, revelado e sabido perante o teu glorioso trono, que se um órgão aberto se fechar, ou órgão fechado se abrir, o ser humano não sobreviverá nem por uma hora. Bendito és tu, que sara a carne e faz todas as maravilhas. Essa é a bênção que é recitada quando sai do banheiro. Fantástico, né? Isso parece assim, para quem é meio cristão, não estão acostumado com isso, tem todo sentido, meu amigo. Se você for ao banheiro e o que está aberto se fechar, meu amigo, vai ter um problema sério de saúde. Ou o que está fechado se abrir, não é? Quer dizer, é uma necessidade de vida isso. E quem tem problemas com essas questões, né, fisiológicas, enfim, só pode ter problemas de saúde gravíssimos. Mas enfim, mas os símbolos bíblicos têm essa finalidade, como nós vimos aqui ainda há pouco. Não é? O objetivo de todos os mandamentos, vou encerrar com essa frase do André Choraqui. O objetivo de todos os mandamentos é sempre colocar os homens em estado de consciência receptiva e fazer eles memorizar a presença de Adonai, mesmo quando não prestam expressamente atenção a ela, escutando-a. Não é? Então, a nossa memória não é perfeita. Por isso devemos nos revestir com os símbolos bíblicos, para que eles nos coloquem receptivos dessa presença maravilhosa do Pai. Amém? Amém. Alguma questão? Shalom a todos. Shalom. Que o Eterno nos abençoe, nos proteja, nos permite. Bendito seja o Eterno que nos permitiu chegar até essa etapa final, né? Como diz a bênção Sherreriano, não é? O Eterno é bendito porque nos preservou em vida, nos guardou e nos permitiu chegar até aqui, né? Las Manazé. Chegamos até aqui. Que a Adonai nos permita completar o ciclo no próximo ano, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, meus irmãos. Amém.